Terça-feira, dia de vídeo novo aqui no Endo em um Minuto. E eu já começo esse vídeo animadíssima pela presença de uma super convidada. Gente, o vídeo de hoje é mais um do bloco Endo por Elas. A professora Patrícia Ferrari está aqui conosco e nós iremos aprender de uma vez por todas biocerâmicos na endodontia. Eu tenho certeza que depois desse vídeo você não terá mais nenhuma dúvida sobre este assunto. Assiste até o final, mas antes não esquece de se inscrever aqui no canal. Se inscreve no Endo em um Minuto e ativa as notificações, clica no sininho para você não perder nenhuma notificação em primeira mão. Gente, essas plataformas entendem que o conteúdo é importante e distribuem o conteúdo para mais pessoas. Quando vocês reagem, curte, comenta, ajuda o nosso canal a crescer. E essas informações ricas, baseadas em evidências científicas, vão chegar a mais pessoas. Se esse canal tem feito sentido, tem feito diferença na sua vida clínica, endodôntica, na sua vida profissional, não deixa de deixar uma mensagem aqui. Eu vou adorar conversar contigo e conhecer mais um pouco sobre a sua história. E vamos lá! Endo por Elas com a professora Patrícia Ferrari. Terçou, minha gente, com essa convidada de honra. Ai, meu Deus, eu sou fã número 1 dela, já falei isso pessoalmente, e faço questão que o mundo inteiro saiba. Eu sou fã da professora Patrícia Ferrari. Meu Deus, que querida! E Fiquei. hoje ela está aqui conosco no Endo por Elas. Professora, seja bem-vinda! Eu que vou agradecer muitíssimo o convite, Renata. Você é uma querida, né? Já te falei, além de tão linda, tão competente e muito bacana, né? A gente ter esse espaço também para as mulheres da endodontia. A gente sabe, né, o quanto a nossa vida é complexa, né? Porque a gente tem que se dividir em tantos universos, mas que bom que a gente se encontrou, inclusive recentemente, né? Em Campinas, na São Leopoldo em Campinas, e a gente então pôde marcar esse encontro para conversar com todos vocês e bater um papo super gostoso. Eu que agradeço. Delícia, delícia. Professora, o Endo por Elas, eu criei justamente pensando nisso, né? Em trazer mulheres que transformam vidas, impactam pessoas e que tanto engrandece para a nossa endodontia. Então, eu estou muito feliz de te ter aqui, né? Sou fã mesmo de carteirinha. E a gente hoje vai trazer uma Patrícia Ferrari, que muitas pessoas não conhecem. Vamos começar esse momento de apresentação, falando um pouco quem é Patrícia, o que é que ela gosta de fazer, como é a Patrícia na família, na sua família, e, claro, trazer um pouquinho da sua trajetória acadêmica para as pessoas te conhecerem bastante. Que bom. Bom, pessoal, eu sou de Santo André, é uma cidade bem próxima a São Paulo. Nós estamos a uns 19 quilômetros do aeroporto de Congonhas, só para vocês terem uma noção. Eu sou nascida aqui na cidade de Santo André e estudei na USP, que é mais ou menos, estaria uns 30 quilômetros mais ou menos da minha casa. Então, antes era até tão fácil, né? Sair de Santo André e ir para a USP. Hoje, com essa questão do trânsito, realmente a gente demora aí mais de 2 horas. E eu acabei, né, depois de formada, ficando aqui em Santo André. Me casei com o Vitor, que era amigo do meu irmão mais velho. Estamos casados já há 34 anos e Ai, tivemos um Vitor é engenheiro, mas sempre muito participativo da minha vida profissional. E eu acho que as mulheres que estiverem nos ouvindo, assim como os homens, claro, também, eu acho que essa parceria, essa cumplicidade, e eu acho que a palavra mais importante, talvez num relacionamento duradouro, é exatamente admiração. E admiração pode ser
em diferentes níveis. Eu posso admirar o Vitor porque ele é um super trabalhador, eu posso admirar o Vitor porque ele é uma pessoa de bom senso, eu posso admirar o Vitor porque ele é carinhoso, enfim, eu acho que essas diferentes admirações que a gente tem pelo nosso companheiro, pela companheira de vida, né, que a gente decidiu abraçar, eu acho que isso que faz de um relacionamento ser duradouro. Porque dificuldades, vocês imaginam, quase 35 anos de casado, quase 40 anos de relacionamento, já passamos por diversas fases. Que muitos aqui que estão nos ouvindo também já assim passaram. Mas qual é a diferença? Por que a gente consegue superar as dificuldades? Exatamente porque a gente se admira, porque a gente quer ficar junto, porque a gente quer envelhecer juntos, né? Então, o Vitor, apesar de ser engenheiro, ele sempre foi extremamente conectado à minha profissão. E talvez essa tranquilidade no relacionamento me permitiu voar, né? Que Fazer aquilo perfeito. que eu queria fazer, aquilo que me realiza, aquilo que me faz feliz. E dessa nossa união nasce a Giovana. A Giovana, que hoje vai fazer 29 anos, é advogada, então veja lá em casa. Nós temos, então, alguém da área da saúde, da área de exatas e da área de humanidades. E eu acho que isso é muito importante. Cada um tem que fazer aquilo que gosta, aquilo que te realiza. Então, imagina a gente passa mais de 10 horas trabalhando. Imagina fazer algo que você não se realiza. Muito difícil. Então, cada um em casa foi fazer a sua área. E acho que essa liberdade é que torna todos nós muito conectados. Porque eu quero saber muito da área da Gi, que é do direito, ela é uma advogada criminalista, está aí no seu mestrado também, e o que a gente sente uma pela outra, que eu acho que é, enfim, cada um tem a sua crença, né? Mas acho que vai além dessa vida, inclusive, é a nossa conexão. Então, veja, eu fiz meu mestrado, eu fiz doutorado e a minha filha é pequena, mas sempre tive o apoio do meu super companheiro, né? O meu parceiro de vida, que é o Vitor. Então, isso hoje, a minha filha fala: não, mãe, olha, eu quero tanto fazer isso como você faz. Sabe, existe uma admiração profissional além da nossa amizade e o amor que nos envolve. Então, minha família é pequenininha, mas nós somos muito unidos. E a minha Gi encontrou o Vitor dela, que também chama Vitor, certo? Também chama Vitor. Então, lá em casa é o Vitor pai e o Vitor da Gi. Que Né? Então, lindo, somos adorei. uma família pequena, mas nós somos muito unidos, muito conectados nós quatro. Então, eu sou muito agradecida e feliz por isso. Que Então, lindo. essa é a minha. Ai, tão importante você trazer isso, porque em tantos momentos eu me culpei, eu ainda me culpo, né, sendo um pouco mais jovem, estando aí no início, plantando a semente. Tantas vezes eu me culpo por deixar as minhas pequenas, e isso Imagino. foi tão bom para mim, sabe? Eu me conectei muito com isso, com essa sua história, e isso me fortaleceu muito. Eu tenho certeza que vai fortalecer outras mulheres que estejam nos E escutando. sabe uma coisa, Renata? A gente se culpa muito, muitas vezes por deixar e tarará, por conta do trabalho. Mas eu vou dizer a vocês, bem mais velha do que você, depois de determinada fase, eles vão seguindo os caminhos. O caminho que é individual, que é único de cada pessoa. Apesar da minha ligação com o Vitor, ele tem a individualidade dele, eu tenho a minha, a Gi tem a dela, o Vitor da Gi tem a dele, e assim por diante. Então, o que é muito triste é uma mãe que abdica do seu trabalho por conta do filho e lá na frente culpa esse filho. Porque, tá vendo, eu deixei de fazer por sua causa. Não, você deixou o seu trabalho porque você quis, não é Isso. porque o seu filho pediu. Então, assim, se você tomar essa decisão, que está tudo certo naquele momento para você, maravilha, mas nunca esqueça que aquela decisão foi sua e não daquele filho, entendeu? Perfeito, 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 perfeito. Incrível, adorei, adorei. Ai, que bom conhecer um pouco mais. E os cachorros? Tem cachorros na família? Gente, eu tive durante 17 anos
uma lhasa chamada Mel, que eu fui sempre apaixonada, apaixonada. E quando ela partiu, eu falei que foi junto comigo nos meus braços, como um filho, né? Como um filho que a gente cria. E então eu falei, ai meu Deus, eu não quero mais cachorro de jeito nenhum, porque eu lembro bem daquele sentimento da partida, né, da separação e tudo mais. Mas a Gi então casou. E a Gi montou a família, tá montando, né, a família dela, e eles adquiriram aqui, que é uma Golden maravilhosa. Que linda! Ela tem 2 anos e ela é simplesmente a nossa paixão. Então, assim, eu sempre gostei de cachorro, de animal de modo geral, né? Então, meu Instagram, quando eu vou lá em busca, um monte de cachorro, golden, Ai, tudo mais. que lindo! Eu Então, adoro assim, eu, também. eu curto muito e essa relação, né, com o animal é tão genuína, é tão, né, vem tão do nosso coração, eu, assim, sou apaixonada, viu? Então, acho que o Ai, animal faz parte, né? Eu fiquei muito sempre feliz de ter a minha Gi, que foi criada com a Mel. Então, assim, entre elas foi sempre muito legal. E a minha sobrinha, só tem uma sobrinha, gente, só uma sobrinha. Minha sobrinha é veterinária e também trabalha, né, com animais, mas não de muito pequeno porte, né? Mas ela trabalha com super alternativas, tá? Medicina alternativa para esses animais, que é bem bacana também. Então, nós temos uma ligação. ai, que tudo! Adorei. E o que te levou a imergir, né? Falando agora de biocerâmicos, o que te levou a imergir neste universo de biocerâmicos? O que te conquistou? Como é que foi essa história aí dentro desse universo? Da endodontia. Isso, gente, nós estamos aqui reunidas para conversarmos sobre um tema técnico, que é exatamente essa questão dos cimentos biocerâmicos. Como que eu entrei nesse universo? Primeiro, eu sempre gostei das questões biológicas que envolvem a nossa especialidade. Sempre. Então, é bacana falar de sistemas, de técnicas, é legal tudo isso? Acho bacana. Mas o que me encanta é realmente a questão biológica envolvida na nossa área. E eu acho que o cimento biocerâmico, ele tem tanto de química, tem tanto de biologia envolvida nesse segmento de cimentos endodônticos, que isso me encantou. Quando eu fiz uma visita a Ângelos, alguns anos atrás, fomos em 5 profissionais, 5 professores, enfim, e nós tivemos uma aula com uma química, que foi a Cristina. E realmente, assim, eu me encantei. Porque sabe que desde a faculdade, eu acho que a melhor matéria que eu tive ali, minha média, foi em bioquímica, que foi 9,8, eu não vou esquecer. Então, Nossa, sempre eu gostei muito dessas questões biológicas e acho que isso que foi o que me atraiu nesse universo de biocerâmicos. Porque a característica, né, biológica desse material, que é não só ser bem tolerado pelos tecidos, como todos os materiais que ficam de modo permanente, né, junto aos nossos tecidos, têm compatibilidade, uma característica imprescindível, mas ele tem mais do que isso. Ele tem a bioatividade. Tanto é que numa reunião eu comentei sobre essa frase, mais do que biocompatível, bioativo. Porque me especialista em endodontia usaria esse cimento? E aí eu respondi rapidamente, porque mais do que biocompatível, ele é bioativo. É uma característica única dessas cerâmicas biológicas, no caso, silicatos de cálcio, certo? perfeito. Então assim, foi isso, foi essa questão, realmente o envolvimento da química que me atraiu. Fantástico. Vamos tentar explicar de uma forma bem fácil, bem fácil, bem fácil, para que todo mundo consiga compreender bem. O que são cimentos biocerâmicos? O que é o biocerâmico? Certo. Então é assim, gente. Os cimentos, eles podem ser classificados de acordo com o seu principal constituinte. Então, eu vou ter cimento à base de óxido de zinco eugenol, eu vou ter um cimento à base de uma resina epóxi, e eu vou ter um cimento. O principal constituinte é uma cerâmica biológica.
É uma biocerâmica. Todas as cerâmicas, por exemplo, eu estou aqui com este pires, por exemplo, que pode ser uma cerâmica. Essa cerâmica pode ser colocada em contato com os meus tecidos? Não. Mas aquela cerâmica que pode ser colocada em contato com os tecidos, ela é considerada uma cerâmica biológica, uma biocerâmica. Existem várias cerâmicas biológicas, várias. Uma delas é o silicato de cálcio, ou silicatos de cálcio. Existem várias outras biocerâmicas, mas essa cerâmica biológica silicato de cálcio é a usada na indústria da endodontia para fazer cimento. Então, o cimento, cujo seu principal constituinte é uma cerâmica biológica, é considerado um cimento biocerâmico. Então, quando a gente fala cimento biocerâmico, a gente não está dizendo o nome da cerâmica envolvida. Por isso que eu gosto de chamar assim, cimentos biocerâmicos de silicatos de cálcio. Porque para quem entende, o silicato de cálcio é o nome da biocerâmica. E para quem entende, sabe que essa biocerâmica, além de ser biocompatível, é também bioativa. Porque eu posso ter uma biocerâmica que seja apenas biocompatível, certo? Mas eu posso ter uma biocerâmica que, além de ser biocompatível, é bioativa. Perfeito. Então, nem todas as biocerâmicas são bioativas, mas os silicatos de cálcio são. Assim como a hidroxiapatita, assim como biovidros, por exemplo. Estes todos são cerâmicas biológicas. Mas nós escolhemos na indústria da endodontia para trabalhar com uma delas, que são os silicatos de cálcio. Correto? Não. Então, é isso daí. Então, a indústria da endodontia no mundo todo trabalha com esta biocerâmica. E essa biocerâmica, gente, só para vocês se familiarizarem, silicatos de cálcio. Por que está no plural? Porque eu tenho o silicato tricálcico e o silicato dicálcico, tá? Então, nesses cimentos, a gente habitualmente tem os dois. Silicato tricálcico, que é a parte mais nobre da biocerâmica silicato de cálcio. Dos silicatos de cálcio, a parte mais nobre é o silicato tricálcico, que na química é conhecido como C3S, mas a gente também sempre tem o silicato dicálcico, que é o C2S. Então, os nossos cimentos, não importa, cimentos para fazer reparo, cimentos para fazer obturação endodôntica, eles têm essa biocerâmica, silicatos de cálcio, C3S, C2S, estão assim. Existem alguns cimentos que têm quantidades diferentes desse C3S e C2S. Tá? Por exemplo, o BioRoot RCS, ou a Biodentine, enfim, são da Septodonte, eles têm uma quantidade de silicato tricálcico extremamente elevado. Tá? Só para um geral. Então, esses materiais, esses cimentos de silicatos de cálcio, eles existem desde 1998. Então, eles têm 25 anos que a gente trabalha com silicatos de cálcio na endodontia. Mas quando é que a gente começou a ouvir biocerâmico? Quando é que a gente começou a ouvir? Quando estes cimentos de silicato de cálcio, eles sofreram uma evolução fabril, ficaram com partículas tão pequenininhas, menos de 2 micrômetros, e conseguiram passar por uma agulha, por uma ponta aplicadora, e lançaram cimentos de silicato de cálcio agora para obturar canal. E neste momento, a indústria, ao invés de chamar cimento de silicato de cálcio, chamou cimento biocerâmico. Perfeito. Então, por isso que as pessoas fazem muita confusão. O MTA é uma coisa e cimento biocerâmico não, é outra. Não. MTA, o ProRoot MTA, é o primeiro cimento biocerâmico de silicato de cálcio que foi lançado. E hoje, quando eu tenho aqui, por exemplo, um Bioceciler na mão, qualquer outro, um BioRoot, qual é a biocerâmica envolvida? A mesma. Silicato de cálcio, a mesma, lá de 98. Então, é tudo biocerâmico. Tudo biocerâmico. Mas esse nome, ele foi lançado quando do lançamento de um biocerâmico para obturar canal. Aí eles lançaram como se fosse, sei lá, um marketing industrial, como se fosse um outro material.
Totalmente diferente, novo, não. É o mesmo silicato de cálcio que é usado, entenderam? E muita gente pensa que é novidade, né? Muita gente pensa que é novidade. O processo fabril, sim, foi evoluindo. Tanto é que nós passamos, gente, por gerações desses silicatos de cálcio. A gente já passou, porque assim, ó, os silicatos de cálcio, quando eles foram introduzidos como cimentos na endodontia, eles não tinham nada a ver para obturar canal. O que a gente sempre teve nesses silicatos de cálcio era para fazer reparo. Um reparo numa retrógrada, um reparo de uma perfuração. E os resultados começaram a ser tão maravilhosos em termos de selamento, biocompatibilidade, estímulo para uma regeneração tecidual, que ele começou a ser usado em outras aplicações, como capeamento direto, em casos de reabsorções, enfim, hoje como revascularização, enfim, uma série de aplicações clínicas, mas sempre para fazer reparo. Reparo de uma porção apical, reparo de uma perfuração, reparo numa região de terço cervical, reparo num capeamento, tudo reparo. Agora, por isso que a gente conhece isso como cimentos biocerâmicos de silicatos de cálcio reparadores. E isso daí, esse universo, é que faz tantos anos que existe, que ele foi sofrendo uma evolução. Por isso que os reparadores têm primeira, segunda e terceira geração. Agora, cimento para obturar canal não tem isso. Não tem primeira, segunda, terceira, não tem nada disso. O que tem primeira, segunda, terceira geração são os reparadores, que são os mais antigos. Os cimentos para obturação endodôntica já chegam já com um tamanho de partícula muito pequeno, menos do que 2 micrômetros, já chega com óxido de zircônio como radiopacificador, enfim, já chega meio que pronto. Mas os reparadores sofreram uma evolução. Eles tinham partículas muito grandes, por isso que ele ficava arenoso naquele momento, né? Eles foram sofrendo, depois eles incluíram plastificante, depois diminuíram o tamanho de partícula, até chegar num reparador pronto para uso. Então, é a terceira geração dos reparadores, pronto para uso, mas o universo dos cimentos biocerâmicos de silicatos de cálcio para a obturação endodôntica não passou por diferentes fases, porque ele acabou de chegar para a gente. Entenderam isso? Perfeito, entendeu? Entendi perfeitamente. No caso, os reparadores, as primeiras gerações tinham outro tipo de opacificador que manchava, não é isso? Perfeito. A primeira geração, que é do próprio MTA da Dentsply, em 98, depois o professor Torabinejad, né? Não dá para a gente falar desses materiais sem citar o professor Mohamed Torabinejad, que, na verdade, tem ali a sua patente do MTA. Então, depois que ele fez uma série de trabalhos na década de 90, aí a Dentsply falou assim, vamos colocar isso para venda, vamos vender esse material para outras pessoas poderem se beneficiar. Só que eles faziam alguma coisa muito parecida com o cimento de construção civil. Porque vocês sabem que naquele saco da construção civil, nosso cimento, vocês sabem que lá a gente tem 75% de silicatos tricálcico de cálcio? Então, assim, por que a gente não usa, então, aquele cimento de construção, que é até muito mais barato? Por quê? Porque aquilo não é para uso em pacientes, em seres vivos, tá certo? Tem que passar por toda uma regulamentação, né, da própria vigilância sanitária, Anvisa e tudo isso. Então, a Dentsply, ela lançou naquele momento um cimento biocerâmico de silicato de cálcio igualzinho o cimento de construção. Então, você tinha lá partículas super grossas, por isso ele é bem arenoso, naquele primeira geração. Ele tinha um radiopacificador. Isso foi a diferença do cimento da construção civil, porque no cimento da construção civil não tem o radiopacificador. Se eu pegar o cimento da construção civil e colocar num dente, radiografar, eu não vou ver nada, porque ele não tem radiopacificador. Então, foi importante incorporar o radiopacificador. E o que eles usaram? O óxido de bismuto. Então, eles fizeram um cimento muito parecido com o cimento da construção, colocando um radiopacificador, que isso não existe na construção, para que a gente pudesse enxergar nos nossos exames radiográficos. E só que essa primeira geração, ela tinha as características particulares muito grossas, muito grandes, né? Dava esse aspecto arenoso, e ainda tinha o óxido de bismuto. Qual era o problema do óxido de bismuto? Puxa, ele reparava super bem, né? Ele selava muito bem esse material, só que ele permitia uma alteração cromática da coroa do dente. Então a pessoa falava assim: não importa que aquilo está super reparado, eu não quero meu dente escuro, imagina isso na cervical. Perfeito. Então aí tem uma segunda geração,
que chega com a Biodentina em 2009. Então, a Biodentina, então, imagina, foi 11 anos depois. O mercado totalmente dominado por Dentsply. Depois chega em 2009, a Biodentine completamente diferente. Vinha agora em cápsulas, não mais em sachê, que a gente abria, usava um pouquinho, depois já vem em cápsulas. Aí ela já tinha ali dentro dela um radiopacificador no pó, que não era mais esse bismuto, mais a cor. As partículas não tinham lá 60 micrômetros, tem agora 10 micrômetros. E ainda ele colocava um plastificante no líquido, junto com o acelerador de presa, que era uma outra desvantagem do ProRoot, que demorava 2 horas e 45 minutos para fazer a presa inicial. Então, a Biodentine, quando ela chega no mercado, que no caso, né, seria essa aqui, né, a Biodentine, quando chega no mercado, é um reparador bem diferente do que a gente tinha com o ProRoot MTA. Um novo radiopacificador que não altera mais a cor, ainda a gente tem ali um acelerador de presa, porque o sulfato de cálcio, gente, que está dentro do cimento da construção civil, e que meio foi copiado pela própria Dentsply naquele momento, ele na construção civil é maravilhoso. Porque um pedreiro, quando ele vai levantar uma parede, ele não quer que endureça rapidamente. Ele quer fazer toda a parede, aí endurecer. E por isso coloca um sulfato de cálcio no cimento da construção civil. Lá dentro tem sulfato de cálcio. Só que isso, na área clínica, é péssimo. Porque eu vou esperar 2 horas e 45 minutos para endurecer, eu vou ter que marcar outra sessão. Por isso que muitas vezes, ao vocês lerem artigos que usam para ProRoot MTA, até hoje, colocam uma bolinha de algodão úmida para endurecer o material, e aí você vai fazer o procedimento restaurador numa outra sessão. Então, isso era do cimento da construção, que foi meio copiado, mas que clinicamente péssimo. Por isso é que a Ângelos, quando começou a produzir cimento biocerâmico aqui no Brasil, primeira coisa, ela já tirou esse sulfato de cálcio. Por isso que os pó líquidos da Ângelo fazem presa em 15 minutos. Porque não tem esse sulfato de cálcio, correto? A Biodentine, que chega em 2009, também não tem sulfato de cálcio. Pelo contrário, ela tem um acelerador de presa, que faz presa em 12 minutos. Então, essas mudanças geraram essa segunda geração. Mudança do radiopacificador, tamanho de partícula muito menor, presença de plastificante. Tudo isso faz a segunda geração dos reparadores. E a terceira geração dos reparadores é quando a partícula fica tão pequena que dá para fazer uma massa quase pronta, que seria um pronto para uso. Que seria, por exemplo, aqui no Brasil só temos esse, o Biocerriper. O Biocerriper é um reparador de terceira geração que está pronto para uso. Perfeito. Correto? Perfeito. Muito bom. Sensacional. Super, super, super claro. É tão difícil falar sem mostrar slides. Uhum. Eu quero que vocês entendam, porque é difícil quando a gente está mostrando imagens, fica mais fácil para guardar. Mas ficou muito claro, ficou muito claro. Vão anotando, gente. Eu estou anotando tudo, ó. Isso, seu caderninho, porque são muitos nomes, muitos detalhes, tá, gente? Então, olha só, tudo. No Brasil, nós nem temos o ProRoot MTA, que é reparador, que demora quase 3 horas. A gente já não tem. Então, o que a gente tem aqui de reparador, por exemplo, que demora 15 minutos, os pó líquidos? Os da Ângelos, como o MTA Repair HP, que é aquele, gente, que tem... E eu estou aqui porque nós temos curso, então já chegou todo esse material. Então, olha só, esse daqui, ó, é o MTA Repair HP, certo? O pó líquido da Ângelos. Quantos minutos dele demora para fazer a presa inicial? 15 minutos. Reparador. Este daqui é um reparador da Septodonte. Pó líquido. Quantos minutos para fazer a presa? 12 minutos. Agora tem uma pequena diferença, gente. Este daqui, Ângelos, por exemplo, MTA Repair HP, eu posso manipular isso numa placa, certo? Numa placa de vidro, nunca papel para não absorver o líquido. Eu posso misturar isso numa placa de vidro, homogeneizar. E em 15 minutos ele está com a presa inicial. Bacana, posso fazer meus procedimentos restauradores. E a Biodentine, por exemplo, a Biodentine, ela vai precisar de um amalgamador de cápsulas. Não é para abrir a cápsula e misturar numa placa. Não, 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 não. Isso daqui precisa de uma homogeneização mecânica. Então, eu tenho que ter um amalgamador.
E eu vou pôr o conteúdo, né, na verdade, de uma cápsula para 5 gotas de líquido e vou manipular isso no amalgamador de cápsulas durante 30 segundos. A presa aqui vai acontecer em 15 minutos, da Angelus, e aqui dá certo 12 minutos. Tudo isso para fazer um reparo. Reparo do quê? Reparo de uma perfuração, por exemplo. Ok? A vantagem do segunda para o terceira geração seria o tamanho da partícula E o plastificante. e o classificante. No Por exemplo, BioCPE, no MTA Repair HP, olha, aqui, olha, nesse líquido, eu já tenho aqui um plastificante. Isso daqui, então, segunda geração. Então, segunda geração dos reparadores são os dois, ó. Eu tenho aqui partículas de 10 micrômetros, 12 micrômetros, e eu tenho aqui plastificante em ambos. Este aqui é um super plastificante, este aqui é um plastificante. Certo? Então, esses daqui representam uma segunda geração. e para a terceira, de segunda para a terceira. Agora estamos falando deste daqui, ó. Então, este daqui é o BioCRPer, certo? Então, no caso do BioCRPer, este daqui, BioCRPer, é para fazer reparo. Só que ele é a última geração. Veja que ele não é mais pó líquido, ele vem pronto para uso. Legal? E aí, então, Renata, eu vou sempre falar que nós estávamos falando, né, fora do ar. A gente sempre tem, gente, a sensação de que aquilo que foi lançado mais recentemente é o melhor. Então, nós vamos abortar tudo que conhecíamos antes e vamos usar esse. Se eu tenho um reparador de segunda geração, que seria esse daqui, ó, certo? De segunda geração, e hoje esse de terceira geração, eu vou esquecer esse e vou usar só esse. Não é assim, gente. Sabe por quê? São vários detalhes que eu vou falar. Dá tempo de eu falar? Eu posso falar? Com certeza. Isso é muito importante. Muito Gente, importante. muito importante. Porque assim, olha só, preste atenção comigo. Esse daqui, por exemplo, é de segunda geração. Eu tenho aqui dentro dessa cápsula, que é o pó, o que eu tenho aqui dentro? Silicato tricálcico, silicato dicálcico, que é a biocerâmica. A maior parte desse pó é isso. Depois eu tenho aqui óxido de cálcio. E eu tenho aqui, nesse caso aqui, o tungstato de cálcio, que é o radiopacificador. E nesse líquido, água destilada mais plastificante. Muito bem. Isso é para fazer o quê? Obturar canal? Não. Perdão. Isso é para fazer reparo. Quando eu misturo os dois, o conteúdo inteiro desta cápsula, não um pouquinho, inteiro, gente, aprende a proporcionar como a indústria recomenda. Perfeito, perfeito. É muito ruim, sabe, às vezes o dentista fazer o químico, querer ser químico, tá errado isso, gente. A indústria falou assim, ela demorou 5 anos para proporcionar conteúdo desta cápsula para 2 gotas desse líquido. Ela demorou muito tempo para fazer isso. Aqui é o conteúdo para 2 gotas. Na Biodentina é uma cápsula para 5 gotas. A primeira coisa que sempre a gente tem que fazer, sabe o que é que ninguém faz? É ler a bula. Leia a bula. A primeira coisa que vocês têm que fazer. Porque tudo tem que estar escrito nessa bula. Certo? Perfeito. Olha só, quando eu quero fazer um reparo de uma perfuração, que eu acho que é a mais fácil. Quando eu misturo esses dois numa placa de vidro, o conteúdo dessa cápsula com 2 gotas desse, despreza sempre a primeira gota. Porque às vezes a primeira gota pode ter bolha, pode ter ar. Então despreza a primeira. Aí você coloca 2 gotas ali, pertinho do seu pó. E deixa uma gotinha meio para lá, meio afastadinha. E aí você faz a manipulação. No começo, gente, parece que aquilo é uma água. Calma. Vai homogeneizando, vai agregando pó ao líquido, que você vai ter no final uma massinha. Uma massinha que você fez. Como chama massa em inglês? Put. Você, com isso aqui, acabou de fazer o seu put. Certo? Perfeito. Quantos minutos demora para começar essa presa inicial? Inicial. 15 minutos. Perfeito? Muito bem. Agora chegou o BioCRPer, que é o reparador. Vou abrir, olha.
aqui bonitinho para vocês. O Biocer Repair chega com a mesma finalidade, lá de selar aquela perfuração, correto? Muito bem, ótimo. Então, agora, as diferenças. Olha, ele vem nesse envelope metalizado. Por que que ele vem aqui? Sabe por quê, gente? Porque as partículas minúsculas dele, menos de 2 micrômetros, se tiver contato com a umidade do ar, ela pode endurecer. Ai, uma pergunta dessa. Puxa vida! Meu material endureceu. Vou dar vários detalhes aqui, ó. Esse daqui, ó, o Biocer Repair, dá para ler? Dá, Sei lá, assim. dá sim, dá O sim. Biocer Repair. Ele é um reparador igual esse. Uhum. Mesma função. Só que esse endurece em 15 minutos. E esse daqui, até 2 horas. Está na bula, tá, gente? Até 2 horas. Como que ele vai endurecer o Biocer Repair se eu não manipulei com líquido nenhum? Como que ele vai ficar duro? Porque ele vai buscar a umidade que está na dentina e vai buscar a umidade do tecido conjuntivo. Imagina a perfuração que ele vai ser apoiado. Então, ele vai receber umidade dessas dois substratos, da dentina, se ele estiver só na dentina, ou então junto ao tecido periodontal, periapical, enfim, que eu queira colocar. Imagina que eu queira fazer um plug apical numa situação de riso incompleta. Eu posso manipular o pó líquido e colocando na porção apical, em 15 minutos ele deve já endurecer, faço a minha obturação normal. Agora, esse daqui, que está pronto para o uso, terceira geração de biocerâmicos, este daqui, quando eu vou levando lá na porção apical, quanto tempo ele vai demorar para endurecer? Pode ser até 2 horas. Pode ser até 2 horas. Então, vocês entendem? Agora eu vou dar um exemplo. Quando eu tenho que fazer um reparo interno, tanto faz usar esse ou esse. Você vai ver lá qual é a finalidade, o que você quer fazer depois e tá tudo certo. Agora, quando eu vou fazer um reparo externo, vamos pensar numa reabsorção externa. Levantei um retalho, curetei aquela área, por exemplo, enfim, uma reabsorção externa. Curetei, não todas as reabsorções têm que fazer esse tratamento, tá, gente? Eu tô pensando aqui numa reabsorção cervical invasiva, por exemplo. Por exemplo. E tem diferentes tratamentos. Um deles pode ser uma complementação cirúrgica. Quando eu levanto esse retalho e eu, então, vou fazer um reparo com isso, por exemplo, eu fiz pode ser a reabsorção. Olha só, se eu colocar esse material, quanto tempo ele vai demorar para endurecer? Até 2 horas. Aí eu coloquei lá externamente na raiz. Aí eu tenho que vir com sangue, importantíssimo para o reparo, e colocar o meu retalho em posição. O que pode acontecer com esse material que não está duro? Ele vai sofrer um washout, uma lavagem. Então, vocês entendem que para o reparo externo, eu tenho que ter um reparador com um tempo de presa curto. Apesar de esse ser o mais novo, pode não ser indicado para aquela situação. Entenderam isso? Perfeito. Perfeito. Agora, nem sempre a novidade substitui, né, o produto. Exatamente. O produto que acabou, né, aquela situação clínica. Agora, tem muitas pessoas que falam assim: puxa, mas eu sempre uso numa retrógrada, uma caixinha pequena também, mas eu uso lá, por exemplo, numa reabsorção externa. E não acontece esse washout. Eu continuo fazendo as minhas tomadas radiográficas, tomográficas, e eu vejo a presença do material, porque ele tem radiopacificador, tá? Que neste caso, de terceira geração, já é outro, óxido de zircônio, tá? O que acontece?
Eu posso até usar um pronto para uso, porque é tão mais fácil do que manipular um pó líquido, às vezes a pessoa pode me dizer. Porém, o que eu sempre observo é que quando se usa um esse de presa longa, de presa mais longa, como esse, o que a gente pode fazer para evitar ou minimizar o washout é usar sobre ele um biomaterial, um enxerto de biomaterial, um baiós, uma hidroxiapatita, coisa desse tipo, para protegê-lo do washout. Agora, gente, quando eu leio, mas o meu amigo, ele usou um put, porque essa, bem falando, essa é a terceira geração que tem partículas menores do que 2 micrômetros, óxido de zircônio como radiopacificador e tem a possibilidade de ser um pronto para uso. No Brasil, nós temos esse da Angelus, que é o Biocerripé. Mas fora do Brasil, a gente tem outros puts, inclusive fast put, que faz presa em 20 minutos. Sim. Então, é diferente de você ler um artigo, a pessoa usou Root Repair Material Fast Put, que faz presa em 20 minutos, numa área externa, diferente de usar alguma coisa que demora 2 horas, entende isso? Sim, então, tem que prestar muito bem atenção naquilo que a gente lê ou ouve. A primeira coisa, gente, quando eu vou usar um material, precisa ler a bula, entendeu? Leiam a bula, não fica refém de colocar num grupo de WhatsApp. Quanto tempo demora a presa? Leia a bula está lá no site da empresa, tem lá o PDF, é só você clicar lá e você lê. Vou usar uma resina nova, vou usar um adesivo novo, um primer, qualquer coisa. Faça isso. Leia a bula do fabricante. É a melhor forma é como se for, como também equipamentos. Acabei de receber um equipamento. Primeira coisa, dá uma olhada no manual. Leia o manual. Nem que não for tudo de uma vez, leia por partes. Por quê? Porque você vai estar certinho no seu uso do material, entendeu? É isso aí, tem que ter. Muito bom. Aqui eu abri lá no Instagram antes do nosso encontro. Aí eu vi que você pôs uma caixinha de perguntas. De perguntas. E aí chegaram várias bem interessantes. E uma delas foi a questão da endurecer. Uma pessoa colocou: comprei e não consigo usar, está sempre duro. Tem alguma dica para evitar isso? Bom, então, sempre assim, gente. Eu não sei porquê. Não, o Biocecília está aqui também. Olha só, gente, até achei que não tivesse. O Biocecília. Então, eu vou abrir porque sempre a gente recebe um para cada profissional. Cada profissional recebe, né, uma caixinha com todos os seus biocerâmicos, mas sempre vem uma para demonstração. Então, vou abrir aqui para vocês. Olha só, gente, presta atenção na rosca. Na rosca não, na tampa, ó. Ó, aqui, ó, na tampa. Veja como a tampa está perfeitamente encaixada. Uhum. Se vocês deixarem um pouquinho aberta, sabe assim, ó. Por exemplo, na correria fechei e ficou assim, ó. Ó. Tá vendo? A gente não percebe. A gente não percebe isso. O que tem aqui dentro deste biocerâmico para fazer obturação endodôntica? Na verdade, tem as mesmas coisas desse. As mesmas. Sealer. O que acontece nesse sealer? As partículas são tão pequenas que esta umidade do ar é capaz de endurecer esse material aqui. Este, assim como esse. Por quê? Porque os dois, na verdade, são exatamente iguais, concordam? Os dois são iguais. Por que um é mais denso e o outro é mais fluido? Porque eu tenho os mesmos materiais, mas em diferentes proporções. Perfeito. Até chegou uma pergunta. Eu posso usar o sealer para reparo? Olha, não, foi tão perfeita. Ótimo. Olha só. Quando eu vou fazer... Vamos pensar que eu tenho um reparo interno para fazer, uma reabsorção interna. Sabe aquela luz do canal que sofre uma dilatação em terço cervical médio apical? Quando isso acontece, quando a superfície interna da raiz, que é o canal, sofre uma dilatação, é porque eu estou reabsorvendo internamente.
É uma interna. As reabsorções radiculares podem ser classificadas de acordo com a face ou a superfície que ela começa. Se ela começou lá dentro do canal e até se exteriorizou, ela é interna comunicante. Agora, se ela começou lá fora e ela atingiu a luz do canal, é uma reabsorção externa. Sempre a gente tem que ver onde começa. Onde começa. E por isso que é tão importante a solicitação da tomografia e a liberdade que a gente tem que ter e se qualificar para avaliar todo um volume tomográfico no computador, no programa, no leitor, entendeu? Então, não fiquem reféns desses templates, que é um conjunto de imagens bidimensionais que o radiologista separou para você. Então, você fala para o seu paciente lá fazer um exame 3D e você mostra um monte de imagens 2D. O template é isso. Ou report. É exatamente isso. Então, a gente, não importa a idade, qualquer idade, preciso aprender a navegar na tomografia. Quando a pessoa aprende isso, sabe o que o endodontista quer fazer? Especialização em radiologia. Ele fica tão apaixonado que ele quer fazer especialização em rádio. Só que radiologia não é só tomografia, tá, gente? Também tem outros exames. Uhum. Então, a primeira coisa é isso daí. É a gente ter essa liberdade. Se você é um autodidata, vai para o YouTube e vai ver vários tutoriais. E se você não é, como a maioria, claro, nós não somos, vai aprender num curso específico de tomografia para endodontistas. Com certeza você vai aprender muito. Você vai se encantar e encantar o seu paciente. E encantar na venda também desse tratamento. É esse conjunto todo. É Muito uma bom. grande virada de chave. É uma virada de chave. O paciente, todo paciente, por mais leigo que seja, ele gosta de saber o que está acontecendo com ele. Sim. Gente, quando você coloca o seu computador e compra um monitor ali do lado e ele fica olhando você mexer naquelas imagens, que ele compreenda, sem deixar de né, não sendo chulo, sendo técnico, mas uma linguagem compreensível, ele vai se encantar tanto que vai ser tão mais fácil, inclusive, de você oferecer o tratamento. Então, conhecimento é fundamental, gente. É o que eu falo para minha filha. Não tem realização, satisfação, que nada tem a ver com dinheiro, não tem realização e satisfação sem conhecimento. Esse é o bem maior que cada um de nós temos que ter. O conhecimento é fundamental. Ele te traz segurança na hora de propor um diagnóstico e traz também muita sapiência para lidar com os insucessos. Não é aquele desesperado que, frente a um insucesso, vai se matar. Calma. A gente vai. Quanto mais você conhece, você sabe lidar mais com esses insucessos, que também faz parte da vida. Se a gente não tivesse insucesso, certamente não estaríamos nesse plano físico aqui. A gente já teria subido. A gente está aqui nesse mundo, nessa vivência toda, para crescer em vários aspectos da vida, inclusive profissionais. Então, gente, vamos voltar à nossa reabsorção interna. Bom falar da vida, Adoro, né, adoro, adoro. né, dessa missão que todos nós temos aqui, né? De adquirir conhecimento e de servir o outro. É isso que está escrito naquela frase. A gente escolheu uma profissão de cuidar do outro. Com a nossa profissão, a gente cuida do outro. Então, estudar para a gente não é opção nenhuma, é dever. É um dever até a gente decidir que vai parar de trabalhar. Então não tem nada de especial. Hoje a gente pode adquirir conhecimento dessa forma, no mundo virtual. Eu estou em Santo André e a Renata está lá em Pernambuco. Garanhuns, interior de Pernambuco. A gente tem um grupo de estudos, a gente se reúne aqui quinzenalmente com 14 estados brasileiros. E o grupo passado tinha um moço da França, tinha uma moça do Uruguai, enfim. Então, isso é a beleza da internet. A gente poder estar conectado com pessoas que estão tão longe da gente, né? Muito bom. Então, olha só, gente. Então, a gente pode adquirir de diversas formas. Uma delas é essa. Então, imagina que eu tenho uma reabsorção interna. Então, vocês entendem que eu tenho uma área de fragilidade? Eu perdi dentina.
Então, tem uma área que eu preciso reparar, certo? Muito bom. Como é o tratamento de uma reabsorção interna? O que está escrito na ciência é assim: se eu, nessa ampola de reabsorção, nessa cavidade que a gente chama de ampola, nessa ampola, se não tem comunicação com o periodonto, o que eu uso ali dentro? Uma gutapercha plastificada. E quando tem comunicação com o periodonto, eu uso material biocerâmico reparador. Assim está na ciência. Muito bom. Eu vou discordar disso, tá, gente? Já vou daqui a pouco explicar por quê. Então, olha só. Quando eu vou usar um cimento biocerâmico reparador dentro dessa ampola, o que eu posso usar? Eu posso usar um reparador, como esse MTA Repair HP, ó, pó líquido. Eu posso usar internamente esse daqui. Lembra que esse demora 15 minutos para endurecer, ó. E esse aqui vai demorar até 2 horas. Uhum. Eu posso usar uma Biodentin, Uhum. certo? Tudo isso é reparador. Quando eu olho agora para esses dois, da mesma empresa, inclusive, Uhum. puxa, se eu obturei a parte normal do canal com cone e sealer, por que não uso esse próprio sealer para preencher aquela ampola? Por que eu mudo e uso esse na ampola? Na área de fragilidade. Então, agora eu vou falar para vocês, que também não está na bula, isso não está na bula. Porque o reparador, quando endurece, ele tem o dobro da resistência de um sealer. Então, numa área que eu perdi estrutura, que eu desejo aumentar a resistência, eu vou usar um reparador, que quando endurecer, vai ter o dobro da resistência de um sealer. E por quê? Porque ele tem mais C3S na composição. Muito bom. Agora, por que eu vou discordar, gente, dessa divisão de tratamento de reabsorção interna? Reabsorção interna sem comunicação, guta plastificada. Se tiver com a comunicação, aí sim o material biocerâmico. Vou discordar. O que a guta percha plastificada pode trazer para a resistência dessa estrutura? Nada. Nada, absolutamente nada. A gutapercha é um látex, é uma borracha, é um preenchedor lá dentro. Então, ele não traz nenhuma resistência. Então, por isso é que na área da ampola, independentemente de comunicação ou não, o melhor é usar um reparador, que depois ele vai endurecer, vai trazer muito mais resistência, incomparável uma guta plastificada, certo? E ainda ele vai ter uma interação com a dentina. A gutapercha, ela interage com a dentina? Não, nada. Agora, esses materiais feitos de silicatos de cálcio podem interagir com a dentina, fazendo uma adesão química com ela? Sim. Isso é a bioatividade. Que a gente poderia explicar a bioatividade, se vocês quiserem. Mas aí, no caso, o sealer e o repair terão bioatividade. Terão ambos. Agora, a diferença é que este vai dar resistência naquela estrutura frágil, e esse não. Muito bom, sensacional. Essa é a diferença. E Entendeu? falando sobre bioatividade, né, que agora ficou todo mundo curioso. Olha só, gente, eu vou tentar explicar para vocês de um modo o mais simples que eu puder. Uhum. Olha só, o que tem dentro desse material aqui, chamado, né, de cimento biocerâmico? Eu tenho aqui dentro C3S, C2S. O que eu tenho aqui? C3S, C2S. Silicato tricálcico, silicato de cálcio. O que eu tenho aqui no pó líquido? C3S, C2S. O que eu tenho de uma outra empresa? C3S, C2S. Certo? Muito bem. Todos os cimentos são assim. Esses materiais, quando entram em contato com a umidade, seja uma umidade que eu estou dando aqui a umidade, seja
um material que eu não dou umidade, que ele vai ter que buscar a umidade, esse C3S, esse C2S, que é o principal componente do material, quando eles recebem a umidade, eles vão se hidratar. E dessa hidratação vai formar duas coisas, dois componentes. Um é o que a gente chama de um gel de silicato hidratado. E o outro chama hidróxido de cálcio. Então, eu vou repetir. Dentro desses materiais todos, pó líquido, pronto para uso, não importa, eu tenho C3S e C2S. Quando essa biocerâmica, esses silicatos de cálcio, começam a sua hidratação, eles vão produzir um gel de silicato de cálcio, como se fosse uma malha, mais hidróxido de cálcio. Então, todos esses materiais aqui, todos, e de diferentes marcas, são grandes produtores de hidróxido de cálcio. Acompanharam até aí? No caso da Ângelos, também que tem óxido de cálcio na composição, esse óxido de cálcio reagindo com a água, com umidade, ele também produz hidróxido de cálcio. Então, esses materiais são grandes formadores de hidróxido de cálcio, tanto de uma marca quanto de outra. Muito bom. O que acontece com esse hidróxido de cálcio que eles formaram? Lá dentro, imagina aquilo dentro da luz do canal, esse cimento lá dentro da luz, ou então numa perfuração, acabou. Começou a reação de hidratação. É a primeira reação dos materiais biocerâmicos. Eles precisam se hidratar para endurecer. E conforme eles se hidratam, eles formam hidróxido de cálcio. O que esse hidróxido de cálcio faz? Formado pela hidratação dos silicatos. O que faz esse hidróxido de cálcio? Se dissocia. Cálcio hidroxila. Então, imagina lá dentro da luz do canal, eu coloquei um material biocerâmico, um cimento, um sealer, qualquer marca. Coloquei lá dentro, o que ele faz? Começa a se hidratar os silicatos e formar hidróxido de cálcio. Esse hidróxido de cálcio vai liberando cálcio hidroxila. Em diferentes tempos. Porque primeiro hidrata o C2S, depois o C3S. Mas não vamos nem entrar nessa cinética. Muito bom. Se dissocia cálcio hidroxila lá dentro. Numa perfuração, mesma coisa. Começou a hidratação dos silicatos, hidróxido de cálcio se dissociando em cálcio hidroxila. Bacana. O que faz o íon OH- naquela região onde ele está sendo liberado? Aumenta o pH. Por isso que esses materiais, eles são antimicrobianos. Por conta do pH elevado. E sabe quanto tempo esse OH- fica sendo liberado e aumenta esse pH? Vários trabalhos de propriedades físico-químicas mostram. Durante 28 dias. Qual outro cimento que oferece isso? Até o momento, não. Só esse. Só esse de silicato de cálcio. Se fosse uma outra biocerâmica, eu não sei também se ia ser assim. Mas para silicato de cálcio é isso. E graças a Deus só existe esse, porque senão a gente tem que estudar uma outra linha, né? Muito bem. Então, o íon OH-, que está lá junto à luz do canal, junto à dentina, numa perfuração que está sendo liberado, o que ele faz? Eleva o pH e tem ação antimicrobiana. Porém, aqui bem parênteses, eu não vou fazer um tratamento de uma área de infecção mais ou menos e colocar o biocerâmico para ele fazer essa ação que é da sua medicação, que é da sua fase de preparo químico-mecânico. De jeito nenhum. É uma ação antimicrobiana adicional. Ponto. Ponto. Nunca a gente delega para cimento nenhum uma ação de desinfecção. A fase importante da desinfecção é a fase do preparo químico-mecânico ou químico-cirúrgico. Isso já foi provado em milhões de trabalhos. Essa é a fase importante. Todo o resto é complementar. A medicação intracanal, a PDT, a obturação, tudo isso é adicional. Correto? Legal. Muito bom, o OH- faz isso. E ele fica fazendo isso durante 28 dias, gente. É quando todas as partículas de silicatos se hidrataram. Enquanto eu tiver uma partícula de silicato para se hidratar, ela vai fazer isso. Ela vai fazer o gel hidratado mais hidróxido de cálcio que se dissocia. Por isso
A presa final desses materiais na ciência é considerada em 28 dias. A presa inicial é diferente da final. Mas, por exemplo, eu vou fazer um teste. Eu estou fazendo um curso de mestrado, doutorado, vou fazer um teste com esses materiais biocerâmicos. O que eu devo fazer? Aguardo os 28 dias. Aí eu vou fazer meu teste, meu push-out, enfim, aquilo que eu achar que devo fazer. Entendeu? Diferente de outros materiais que a gente faz em 7 dias. Um resinoso, mas biocerâmico não. Tá bom? E por que a gente sabe isso? Porque a gente vai lá estudar isso daí. Então, a primeira coisa é isso, tá? Muito bem. Eu falei do íon OH-. Tudo isso que eu tô falando totalmente provado. Vou mostrar. Agora, o que ainda sobrou de íon? Cálcio. Ah, esse cálcio que veio da dissociação do hidróxido de cálcio, que por sua vez só se formou porque o silicato se hidratou, esse cálcio vai ser o responsável pela bioatividade. O que faz esse cálcio? Sabe o que ele faz? O cálcio do cimento, tá? É o cálcio do hidróxido de cálcio que se formou da hidratação dos silicatos. É o cálcio do cimento. O que esse cálcio faz? Esse cálcio pode se ligar a grupos fosfato que tem na dentina, que tem no tecido apical, que tem no tecido conjuntivo periodontal. E essa união de cálcio com fosfato faz fosfato de cálcio, certo? Que é a apatita. Então, quando eu coloco esse material numa perfuração, quando eu coloco dentro da luz do canal, eu vou hidratar os silicatos, vai fazer hidróxido de cálcio, que se dissocia. E o cálcio desse cimento vai se combinar lá dentro da dentina com um grupo fosfato, fazendo na superfície do cimento a tal camada de apatita, a camada de fosfato de cálcio, que é igualzinho à dentina. Do que é feito a dentina e osso? De fosfato de cálcio. E isso que se forma, esse produto cálcio com fosfato, que dá fosfato de cálcio, esse produto, isso vai causar uma adesão química desse material às paredes dentinárias. E isso é chamado de bioatividade. Entenderam a bioatividade? Então, a bioatividade vem do cálcio do cimento, que por sua vez foi liberado porque se formou antes hidróxido de cálcio, porque esses cimentos são formadores de hidróxido de cálcio. Muito bom. Então, essa presença de umidade seria ideal para a gente conseguir a hidratação e a formação de todos esses subprodutos. E aí chegou uma pergunta na caixinha que foi bem interessante, que dizia o seguinte: como saber a quantidade da umidade? Uma dica clínica para você conseguir uma umidade ideal nos casos que você vai usar o sealer, né? Intracanal. Pronto para uso. Porque eu posso usar um material biocerâmico para obturar canal, não pronto para uso, eu posso usar o pó líquido. Aí não seria necessária a hidratação intraradicular, né? Exatamente. A hidratação vai vir do próprio líquido aqui. Perfeito. Agora, e esse? Uhum. Ele precisa se hidratar. Perfeito. Então, esses pronto para uso, no caso aqui eu tenho esse da Angelus, mas também tem o Sealer Plus BC da Imica Life, também comercializado aqui, nessa forma de pronto para uso. Como que a gente vai hidratar esse material? Que ele precisa se hidratar. Os silicatos que estão aqui dentro precisam se hidratar. Se eu não dou a hidratação, ele vai ter que buscar de algum lugar. Ele vai buscar onde? Ele vai buscar na dentina. E na região apical, quando ele entra em contato, é aquela umidade local. Muito bom. Isso é uma pergunta recorrente. Eu tenho muitos trabalhos científicos para falar para vocês? Não. Mas tenho até um muito recente, eu acho que é 2023, inclusive. Eu acho que é de agora. Não me lembro se é 2022, finalzinho ou 23. Mas acho que é 23. Que estuda as condições de umidade para usar um sealer pronto para uso, um sealer pré-mixado, um sealer ready to use, que é isso aqui, pronto para ser usado. Qual é a condição de umidade da dentina? E aí eles fizeram alguns protocolos. Nossa, será que se eu deixar lá dentro bem molhado, vai ser ótimo, então, porque esse material adora umidade para endurecer, então vai ser ótimo. É a pior condição
para qualquer cimento, inclusive para biocerâmico. Veja, biocerâmico gosta de umidade, mas não de ambiente encharcado. Por isso é que lá fora eu tenho a umidade, eu tenho um encharcamento com sangue, por exemplo. Com fluidos, ele não gosta disso. Preciso de um ambiente que me traga umidade. E agora, o que é a melhor condição essa dentro do canal? Gente, é secar normal o canal. Normal. Sabe como Nagas fez em 2012 no seu trabalho? Qual foi a ótima condição? Aspirei com cânula grossa, a câmara pulpar. Aí eu vou com uma cânula fina, lá dentro do canal. Aspiro. E depois, então, eu vou com cone de papel. Tiro o cone de papel. Nossa, ele tá a ponto que eu uso experimento de trabalho. Super importante isso. Quando eu coloco o cone de papel, eu tenho que calibrar o cone. Sim. Sabe por quê? Porque senão eu deixo o cervical, o médio, por exemplo, seco, e lá embaixo, como eu nem cheguei, totalmente encharcado de umidade. Péssima condição para biocerâmico, para qualquer outro. Umidade em excesso é péssimo para a presa e, portanto, a adesão nele nas paredes. É a pior situação. Se eu quiser deslocar um cimento assim, da parede vai ser com pequena força, porque ele não tem adesão nas paredes. Então, sempre quando eu for fazer a secagem, uma secagem normal. Cânula grossa, cânula fina, cone de papel até o comprimento de trabalho. Fui lá, sequei, puxa, a ponta está molhada. Coloco outro. No Nagas colocou um só. Quanto mais a gente aspira com cânula fina, menos cones de papel a gente acaba usando mesmo. Isso é a vida do dia a dia. Então, é importante isso. Meça sempre o seu comprimento para não deixar na porção apical tudo encharcado, que é onde eu quero o melhor selamento possível. Então, essa é a condição que me dá a melhor adesão desse material às paredes. Só a umidade da dentina é suficiente para endurecer esse material, que tem partículas, esse ou qualquer outro, partículas menores do que 2 micrômetros? Com certeza. Sensacional. Muito Esses testes já foram feitos. Então, nada assim, vou deixar um pouquinho úmido, um pouquinho molhado, um pouquinho não sei o que lá. Nada disso, gente. Os trabalhos são poucos, mas os trabalhos mostram isso. A umidade da dentina, e eu vou dar um exemplo para quem trabalha com microscópio. Muitas vezes você seca a dentina. Aí daqui a pouco você está olhando no microscópio e vê a dentina brilhante de novo. Esse brilhante é a umidade dela. Exatamente a umidade natural dessa dentina. A partícula é tão pequena que ela tem uma superfície de contato grande, pequena quantidade, traços de umidade é capaz de endurecer o material. Certo? Muito bom. E uma hora passou e nós não sentimos. Eu queria muito mais, eu queria dormir aqui hoje, minha gente. Vocês não estão entendendo. Meu Deus, que rápido, verdade. Tudo que eu nunca entendi, eu consegui entender hoje. Ou seja, assistam esse vídeo até o final, por favor. E nós também estaremos no Spotify, tá? O áudio. Então, é uma ótima oportunidade para quem está no trânsito ali, engarrafamento, coloca, escuta, e depois dá uma passadinha no YouTube para conferir, né, as imagens, as amostras de produtos, né? Observar essa sala maravilhosa, gente. Ela está na sala de aula dos cursos dela. Vocês precisam entrar para ver. Que delícia! Gente, esse espaço chama-se Instituto PF, PF de Patrícia Ferrari. Então, aqui é uma sala, é um ambiente pequeno, mas assim, a gente tenta fazer do modo mais aconchegante e acolhedor possível, sempre para 6 profissionais que possam, então, fazer toda uma atividade teórica, demonstrativa e também de hands-on, né? Então, os cursos são sempre de 3 dias e a gente, assim, procura receber do jeito como a gente gosta de receber na nossa casa. Então, agora a turminha de maio vai vir com toda uma louça, tudo preparado de Páscoa. Então, é assim que a gente vai montar para todos eles, né? E a gente vai procurando colocar esses temas, realmente porque é muita responsabilidade tirar as pessoas, né, da família, do trabalho, do seu lazer, para ficar aqui com a gente durante 3 dias. Então, a gente quer que seja uma verdadeira experiência positiva. Então, espero, claro, cada um de vocês para tomar um café, um chá,
enfim, a gente vai tá aqui sempre muito feliz. E eu que agradeço muitíssimo essa oportunidade de estar com a Renata, que é uma querida, também sou super fã. A Renata se comunica muito bem, e isso, né, torna assim toda essa relação, né, de aprendizagem muito gostosa, e eu espero que vocês aproveitem, né, para a vida clínica de vocês um pouquinho do que conversamos aqui hoje, e para a vida pessoal também. Então, Ai, que é linda. isso. Para a gente encerrar, eu sempre peço para todas as convidadas que vieram falar se todos os endodontistas do mundo estivessem nos ouvindo. Eu já sei até qual é, mas qual seria a sua frase para você impactar e conectar e transformar a vida dessas pessoas? Bom, eu vou ter que falar essa frase, né, que já foi tantas vezes replicada. Vocês sabem que até de um rapaz que é professor de educação física, um dia ele me marcou e aí ele colocou essa frase num post que ele fez, num Reels que ele fez, né? Por quê? Porque essa é uma frase que representa muitas profissões, né? Essa profissão de cuidar das pessoas. Então, para todos nós que escolhemos a odontologia como profissão e depois até a endodontia como especialidade, nós estamos dessa forma cuidando das pessoas. Então, isso são para a gente, e sim, é um dever realmente infinito. E eu vou dizer a todos vocês um pouco mais, né? Tudo que a gente fizer com amor, com carinho, com dedicação, com entrega. Isso vai trazer algo chamado realização. Realização, satisfação, alegria. Sabe aquela alegria que enche o nosso coração? E isso não tem nada a ver com remuneração, gente. Isso tudo, a remuneração é sempre uma consequência. Mas quanto mais você tem conhecimento, você tem humildade, você tem amor àquilo que você faz e que é o melhor para entregar, com certeza ele vai sentir isso. E você vai chegar em casa e vai ter sempre aquela de realização. É muito gostoso chegar a 34 anos de formação e se encantar com o tratamento endodôntico, com aquela saúde, aquele bem-estar que você pode oferecer. Então, eu espero que vocês todos, né, com mais de 30 anos de formado, possam ter essa mesma satisfação, essa mesma realização. E é isso. Linda! Perfeita, perfeita! Ah, muito feliz, então. Ai, eu que agradeço. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A sua agenda é sempre muito confusa. Eu tenho certeza que assim você separou esse horáriozinho, né, para estar aqui comigo. Foi o maior sacrifício, mas eu tenho certeza que a gente vai impactar e transformar a vida de muitas pessoas. Então, muito obrigada por estar aqui conosco. Um beijo grande. Sou sua fã número um. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Se Deus quiser.